Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos esperando o pessoal chegar, vamos esperar a Pan entrar também. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem? Deixa eu achar a Pan aqui. Já chamei a Pan. Boa noite, pessoal. Vão entrando. Oi, Pan. Aê! Oi, Tudo bem? tudo bem? Por aí, Carol? Tudo certo. E você? Tava com medo aqui. Eu quase nunca faço live no Instagram. Fiquei, meu Deus, se eu não conseguir mandar o request pra ela, mas deu certo. Nossa, eu também. Eu tive que treinar de tarde, porque senão eu ia até errar o botão ali. Eu não sabia nem onde abrir, então Então, salvava. iniciar eu já Aí não as sei doidas. também. Não, daí as doidas treinaram no meio da tarde, nem sem problemas, né? Mas assim, prazer enorme conversar um pouquinho contigo. Assim, a gente é super fã do teu trabalho. Muitas de nós acompanham tua sala já há muito tempo, porque assim, tu é muito técnica, tu explica com muita calma, tem um setup ali que pra gente que às vezes está começando ou quer explicar melhor, né, a análise, fica Uhum. muito bom da gente entender, né? Então, só Ai, que bom. agradecimento mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, o nome de vocês é bem marcante, né? Então, eu lembro a primeira vez que vocês apareceram na sala, acho que mandaram um oi ou algum comentário. Eu falei, nossa, investidoras destemidas, adorei o nome. E aí a gente começou a se seguir aqui no Instagram, né? Na verdade, eu não conheço todas as integrantes, mas, poxa, eu fico muito feliz que gostam e que acompanham a sala. A ideia é essa, né, Sim, Carol? Tentar passar aí para o pessoal que está começando, principalmente, né? Que análise técnica não é esse bicho de sete cabeças, né? Então eu tento explicar da maneira mais tranquila que eu consigo para que todo mundo fique à vontade e entenda o que eu quero dizer, né? ai, com certeza. Nós somos 25 no grupo, Ah, e são aí, vinte e assim, cinco. que vive de mercado mesmo são só duas meninas, e o resto a gente tenta conciliar mercado, trabalho, vida, as crianças e toda a função com coisa. Então, quando a gente foi definir o nome, a gente definiu assim, bom, a gente aguenta quase tudo, assim, né? Então, o que vai ser o mercado? O mercado vai entrar no esquema, então bora ser destemida, né? Então, assim que mais ou menos a gente surgiu, assim, que nem tu disse, assim, a nossa ideia é levar o mercado para o pessoal que está realmente começando, que precisa de alguém para pegar na mão, mostrando pontinho por pontinho que dá para fazer, que dá para conciliar com Uhum. outras coisas, né? Porque acaba que, não sei a tua percepção, assim, mas fala de mercado financeiro, o pessoal direto pensa em day trade, né? Que tem que ir lá para o índice nos 5 minutos, enlouquecer, e Eu aquilo, ia meu Deus, como falar é que eu vou. exatamente isso. Eu ia falar, fala de bolsa. Eu acho que é por conta da alavancagem, né? Que você consegue operar com um valor muito baixo, então as pessoas já linkam diretamente com o day trade. E acompanhando os posts de vocês, está bem legal, porque vocês estão conseguindo mesclar muito bem. Falando de um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de cada perfil de investidor, porque não existe só day trade, né? Existe muitas opções. E é de acordo com o perfil de cada um. Então, é aquilo que você falou. A gente linka, eu acho que pelo fato de ter um valor baixo necessário para início, né? É o que Uhum. eu acredito. E muita gente assim pensa que mercado financeiro é só especulação, né? Que tem aquela coisa de que é um mercado de apostas, né? E acho que o day trade acaba Uhum. às vezes ficando assim na mentalidade das pessoas, né? No quesito de e agora o que tem que fazer? É só day trade, então tem que ficar na frente da tela. E a nossa ideia é justamente levar as possibilidades de tanto de investimento quanto trade, o que dá para conciliar uma coisa com a outra e ter bem claro o que é essa diferença, né? Como é que tu Uhum. começou no mercado? Conta pra gente, assim, como é que foi tua experiência de bolsa, assim. Tá. Bom, para começar a falar de mercado, eu tenho que falar do que eu fazia antes do mercado, tá? Eu comecei trabalhando numa empresa de transporte de médio porte aqui de Valinhos. E eu trabalhava no financeiro dessa empresa. E o dono da empresa assinava cheque comigo na época, né? Assinar cheque. Isso faz um tempinho, foi lá em 2010. O pessoal mais novo nem usa cheque, né? Eu, particularmente, nunca tive cheque. Eu sei de cheque porque eu trabalhei no financeiro. Nunca tive cheque, só cartão. Enfim.
levava os cheques para ele assinar, então eu tinha um contato meio que diário ali com ele, né? E aí um dia eu cheguei, tinha um gráfico ali. Só que até então, é aquela história, né? Principalmente antigamente, bolsa de valores é para quem tem muito dinheiro, não é para qualquer um. E para mim, eu olhava o gráfico e falava, que isso, imagina, nunca vou entender esse negócio, né? Deve ser algo que eu tenho que fazer milhares de contas para conseguir chegar em uma conclusão se eu devo comprar ou se eu devo vender. E nunca tive o interesse, justamente por achar que era algo muito fora do normal. E aí ele falou: Olha, você tá vendo isso aqui? E eu lembro certinho, assim, que era um M, sabe? A figura gráfica M. E ele falou: Olha, tava gráfico de linha ainda, para quem não sabe, é um gráfico que só liga os fechamentos, né? Não tem os barrinhas que a gente costuma olhar. E ele falou: Então, isso aqui quer dizer que agora vai cair. Então, se eu tô comprado, eu vou sair da operação. Falei, poxa, que legal, parece fácil então, né? E aí ele começou a me mostrar mais, começou a me mostrar mais. Ele é apaixonado por bolsa desde aquela época, só que não tinha tanto conteúdo online. Naquela época ainda era um pouco mais escasso, né? E aí teve um curso aqui em Campinas, eu acho que era de algum assessor da XP na época, eu lembro que era da XP, só não consigo lembrar o nome do professor, não achei a apostila, ia ser muito legal se eu tivesse ainda até hoje, né? Mas não tem mais. E era um curso de análise técnica. Então, eu fiz esse curso junto com ele, com uma outra menina que era amiga minha. E a gente fez esse mais um que era estratégias para day trade. Na época, tipo, ensinava indicador, cruzamento de médias, algumas coisas mais basiquinhas, assim, para estratégias mesmo, né? Só que até então era só ações. E aí comecei a estudar e comecei pequenininho com swing trade nas ações. E aí fazia análise, conversava com ele, enquanto eu ainda mantinha meu trabalho lá. Então a gente conversava todo dia, depois do horário, ficava horas analisando as ações juntos. Falava, e essa aqui, você viu? Usava a agulhada do Didi, não sei se vocês conhecem o indicador, Uhum. mas ficava, você viu a agulhada que deu no 60, no semanal? Enfim, era uma troca bem legal e assim foi evoluindo os dois nesse início, né? Porque o início é muito confuso hoje. Eu falo que hoje é muito difícil para quem está começando porque tem muita informação. Naquela época tinha pouca, Uhum. hoje é demais. Então, É, é muito complicado para quem está começando, tanto de coisa que tem disponível, né? Mas enfim, mudei o foco do assunto. Aí a gente continuou com, imagina. com o swing trade. Aí eu resolvi ir para a Austrália, eu com meu marido, a gente largou os empregos aqui, e falou: vamos para aprender inglês, vamos. Ficar 6 meses, beleza. Aí a gente passou 6 meses, falou: não, vou ficar um pouquinho mais porque ainda não aprendeu inglês, beleza. Ficamos 3 anos. Aí depois desses 3 anos, porque quando a gente ia voltar, começou crise aqui no Brasil, não estava muito bem. Todo mundo, os amigos, o chefe antigo falava: olha, não é hora de voltar. Se vocês puderem ficar por aí por mais um tempo, fica que vai ser melhor. Então a gente Uhum. acabou ficando mais tempo, ficamos 3 anos no final. E aí quando a gente voltou, ao invés de procurar um emprego, eu falei: bom, agora que eu já tenho quase 7, 8 anos de experiência com swing trade, eu vou tentar o day trade. Só que até então eu nunca tinha operado, né, índice dólar. Só ações e só swing trade. Para falar que nunca tinha feito day trade, fazia uma coisa ou outra de day trade em ações, mas a liquidez era outra na época, a Uhum. corretagem era muito mais alta. Pagava R$ 20 por ordem. Então era 20 na compra, 20 na venda. Então, para fazer day trade, Aí pô, mais um stop, essa corretagem mais um stop era de matava. chorar e não voltar mal, né? Exatamente. Então, o day trade em ações não me atraiu, né? Mas aí, quando eu voltei, as coisas já estavam um pouco mais baratas, né? Vamos dizer assim. Aí a corretagem já Sim. pagava, acho que 2,50 em ações, e índice dólar era 20 centavos, que eu negociei com o pessoal, consegui um descontinho. E aí eu voltei e foquei só índice dólar e day trade. E foi assim que me apaixonei de vez. Aí eu falei, é isso que eu quero mesmo, é day trade, swing trade. Amo. Acho que isso foi, acho não, foi fevereiro de 17 que eu voltei da Austrália. Gente, desculpa. Foi fevereiro de 17 que eu voltei da Austrália. Final de 2018, um amigo, final não, começo de 18, um analista que era amigo meu falou: olha, possivelmente tem uma oportunidade para trabalhar aqui comigo, para como analista. Você tem interesse? E aí eu falei: talvez eu tenha, porque eu tinha que abrir mão dos meus investimentos, né? Então, eu pensei um pouco sobre o assunto, a oportunidade era boa, gosto do mercado e eu tenho boa didática, né? Porque eu já trabalhei como professora também. Professora não. Eu era instrutora no Kumon, não sei se alguém conhece aqui o Kumon.
Ah, Mas eu fui. claro. Nossa, tem que ter uma Então, paciência enorme. eu fui a tia do Kumon, então sim, eu tenho paciência, eu tinha didática por conta do Kumon. Então, eu juntei tudo, sabe? A paixão, a oportunidade e ter a didática. E também, assim, chega uma hora, não sei se quem está assistindo e vocês já passaram por isso, mas que a gente busca algo mais na vida, né? A gente precisa de algo mais Muito. que a Eu gente não tô sabe o que é. tô nessa fase, sabe? Que a gente faz Então, 500 coisas ao mesmo tempo, mas aí não sabe para onde vai, daí testa um pouquinho de tudo para ver onde é que se acha melhor, né? exatamente. E você fica assim, ó, você está satisfeita. Estaria bom se não tivesse faltando aquele quesinho, né? Aquela coisinha. E É foi uma aí. pitadinha que a gente não sabe nem de onde Isso. vem, né? Exatamente isso. E aí juntou tudo, a vontade de, pô, o meu começo foi difícil, das outras pessoas também vai ser, com certeza. Então eu vou tentar trazer tudo isso que eu tenho, então experiência, didática e a oportunidade de já começar, né, no mercado. E esse algo mais, talvez eu ache, né? E realmente aqui, achei. Cada mensagem que eu recebo de pessoas falando, poxa, você me ajuda muito, aprendi demais, transformou minha vida. Eu falo, realmente era isso que estava faltando, sabe? Chega Era uma hora essa que. pitadinha que Exatamente. Então, e essa assim, preparação e essa desculpa, pode preparação falar. toda para ser analista, como é que foi, assim, os estudos? Chegou a estudar Ai, por foi conta? tenso. É tenso, né? Pergunta assim, eu fiz a prova técnica já, eu já passei na Ah, você tá prova tirando? técnica, e aí agora eu vou fazer a parte do conteúdo Brasileiro. brasileiro, né? E aquilo ali, assim, ó, é tanta coisa que a gente acha que não vai dar conta. E aí fica ali, né, acumulando, e daí quando Eu vou marca a te data, parece que falar vai que morrer. CB é difícil mesmo. Não é que ela é difícil, ela é muito extensa, né? Você Muito já chegou a extensa, fazer dá um alguma vez cansaço. ou não? Não, não fiz. Eu fiz a Não? técnica uma vez, passei, mas mesmo a técnica, assim, é uma prova confusa, que parece que é feita para Pegadinha. te errar, assim. Sim, E sim, não sim, tem a sim. ver muito com a realidade, né? Não, aquilo que tá lá não é o trade da vida real. A gente não faz aquilo Não, assim, não, não, sabe? não. Então Exatamente. fica pensando com a cabeça de trader dá muito errado. Tem que ir com cabeça de prova, tipo concurso, né? Até porque você não Então consegue dar agora zoom, né, para ver a imagem. E aí tinha não, várias não, do não. tipo, E não quantos consegue. engolfos tem? Era difícil saber sem o zoom, né? Não sei se teve algo assim na sua. Não, e aí, qual seria o melhor ponto de entrada, ponto A ou ponto B? Olha, depende do teu gerenciamento de risco. O meu não pode ser igual ao teu, né? Então, eu fiquei naquilo, e aí a gente sai se martirizando daquilo. E é Sim, 3 horas de prova que a gente fica lá, né? Remoendo a prova. Então, como é que foi essa tua exatamente. preparação, assim, para as duas provas, né? Então, assim, quando eu resolvi tirar, eu fui atrás de curso, né? Acho que a primeira coisa que a gente faz é ir atrás de curso preparatório. E aí eu fui ver os valores dos cursos, acho que estava em torno de 1.300, R$ 1.400. E Agora assim, é 4, pô. caraca, Não nossa, baixa eu de já achava 4. caro antigamente, porque o que eu É. penso? Eu penso assim, ó, a gente já é um pouco autodidata, né? Para estar no mercado a gente tem que ser. Bastante. Ou a gente A aprende gente na tem que marra ou não procurar. vai, né? Ou você fica estagnada ali e não evolui. Então, Exato. o, a parte de você procurar por coisas já está meio que incutido em você, né? Então, Uhum. eu pensei, bom, eu tenho a opção de pagar esses R$ 1.500 em um curso, ou eu tenho a opção, acho que a prova dava também mais ou menos isso, era 800 uma, 500 a outra. Eu sei que Uhum. subiu, mas É, era por aí, uns tá tudo R$ 1.300. aí. E aí eu Uhum. falei, ou eu gasto esses R$ 1.400 fazendo a prova direto e vejo se eu passo de primeira, né, estudando por conta. E foi isso que eu fiz, foi por conta. Só que eu sou meio doida, aí eu fiz um resumo. Aí, meu resumo Eu deu mais de escrevi 500 quase um páginas. livro. É, Eu tô então bem eu doida. também. Eu também. E Bem doida. aí, e o CT, a prova do CT, eu fiz bem rápido, foi acho que em 15 dias e também passei de primeira, porque eu li só o livro, um dos livros que é aquilo que você falou, não é a nossa vida de trader. Na prova você tem que Uhum. pensar na teoria, né? Então, o que que a teoria te diz? A teoria me diz que toda vez que aparecer um padrão de candles assim, esse padrão de candles vai significar reversão.
Se eu tenho um canal assim, o retorno e etc. Então, é muito mais uma parte teórica da análise técnica do que o que a gente passa no dia a dia, Exato. né? Exato. Então, eu Se a li o gente vai para a livro. prova pensando, se a gente vai mesmo pensando com cabeça de trade, tipo, aqui é compra porque deu um engolfo, ou sei lá, eu ou bem. Não, não vai, tem que ser o que Não. diz lá no livro mesmo, bem decoradinho a técnica da entrada, né? Exatamente. Então, eu li um livro justamente para trazer esses conceitos à tona novamente, porque eu estava há muito tempo no mercado, mas esses conceitos mais teóricos acabam se perdendo quando você está fazendo só as operações, né? Então, eu li um livro só e já fiz a prova. Deu para passar, não foi os melhores do resultado, não lembro agora, mas não gabaritei. Passei, é o que importa para mim. Aí eu fui Sim, para a CB. E aí eu falei, bom, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na CT, né? Desculpa, sim. CB é conteúdo brasileiro, CT é conteúdo técnico, tá, pessoal? Então eu falei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na CT e vou pegar todos os tópicos da CB e vou fazer meu resumo. Aí eu comecei, né? Tópico a tópico. O que é mercado Sim. financeiro, sistema financeiro nacional, e vai, e vai. Só aí, eu acho que já deu umas 100 páginas, só no primeiro É, tópico, tipo, assim, né? só aquele manual da CVM lá, das orientações de como é que devem Fora ser as isso. SAs e tudo mais. Nossa Senhora, aquilo é de chorar, sabe? Não é de Deus aqui. É. Não, Então, não é de além do Deus. resumo, é verdade, além do resumo, ainda tinha todas as instruções da CVM, leis que estão ali que podem cair, E, caem na e cai, prova. né? Eu Cai, imagino, eu só imagino. cai sim. Eu E pretendo fazer aí, agora no início de dezembro, mas eu quero. aham. Sabe, nunca tá bom o estudo, mas chega uma hora que tem que Não, marcar a data. Eu acho que na eu tô mais ou menos verdade, por aí. o que eu te daria de conselho, Carol, é assim, ó, tenta não se cobrar muito, vai e sente como é a prova. Porque para mim fez muita diferença eu fazer a prova e saber como seria o esquema, o Uhum. que cairia. Porque aí você pega, por exemplo, que cai 5 ou 6 questões de um tal ponto, que tal um outro tópico cai bastante também. Então você acaba entendendo como que é mais ou menos o esquema da prova. Mas aí o que que eu Sim. fiz, né? Eu estudei bastante. Eu fiz a CT em abril e a primeira CB eu fui fazer só em agosto. Não, julho, final de julho eu fiz. Então eu fiquei 3 meses só Uhum. estudando para CB. História É, ruinzinha, eu, mas eu fiz a eu CB. comecei, eu comecei no meio do ano estudando para a CBE, daí montei todo o material, daí meio que entrei em pânico, assim, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí eu pensei, bom, a CT já tá mais no espírito, assim, tá incorporada ali. Por mais que não seja o Vamos trade, matar né? ela, Tá né? ali. Vamos matar ela porque o conteúdo tá mais dentro, sabe? Então, Uhum. aí marquei a CT agora final de setembro, daí passei, daí, bom, foi um alívio agora, volto, reviso tudo de novo e vamos ver se dezembro eu crio coragem para marcar já. Não, mas marca assim. E Carolzinha, vai tranquila. Desculpa, eu tenho mania de diminuir o nome de todo mundo. Perdão se Não, você não capaz, gosta. Tem essa mania. capaz, mas Mas vai bem tranquila mesmo. E assim, o que eu fiz, que eu aconselharia a não fazer. Eu marquei a prova não, e reprovei. Aí ficou por 3 questões para eu passar. Tá fácil, puxa, né? ai, que dor. Quando é por pouco é muito pior, né? Que daí tu pensa, ai, maldita prova, né? Não, e você fala, tá fácil. O que que eu fiz? Remarquei para a próxima semana. E aí, o que eu fiz? Estudei só as 3 questões que caíram, que eu não sabia do assunto. Falei, acho que foi isso que eu errei, porque essa é outra coisa que é a parte difícil, galera. Não tem a resposta. Você não sabe o que você acertou e o que você errou. Então, Acho você que tem isso uma que é o pior, né? noção do Você que não ficou mais tem. difícil. É, e não tem um Você não termômetro, sabe. não tem lugar nenhum, nenhuma questão para você Não, treinar, para ver como é que funciona. É na raça mesmo, ou sabe ou não sabe. E vamos lá ver na hora. exatamente. Exatamente. Então, eu saí de lá falando, bom, eu lembro, eu acho, putz, eu não vou lembrar agora, mas tinha uma de cálculo de elasticidade que caiu e eu não tinha Ah, estudado isso. Eu falei, não vai para cair quê, né? cálculo, né? Eu sei o que é elasticidade, tá bom, não vai cair o cálculo. Tá Daí pronto, caiu. ótimo. Caiu Ai, fórmula do não. estocástico também na minha prova de CT, mas enfim. Mas que isso? Eu falei, não. Ah, Quando eu li o livro, eu falei, eu não vou decorar as
Sim, é a última os coisa que a gente se fórmulas, né? apega. Eu sei usar. Exato. Sim, Mas enfim. ah, Aí estudei né? esses três pontos que eu achei que eu tinha errado. E aí eu marquei a prova já para uma semana depois. E aí eu errei de novo, né? Outras questões, tinha outras coisas que eu não tinha estudado e que caíram nessa segunda prova. E aí, quando eu fiz 30 anos, no dia do meu aniversário, saiu o resultado que eu reprovei de novo. Eu fiquei feliz da vida, fui com o olho inchado, chorando, falei, ferrou minha vida. Já é a segunda vez que eu reprovo. Falei, e agora? Eu tenho que passar na próxima, né? O que eu faço? Dá aquele desespero, porque Sim, parece que você não vai dar conta. Só que foi aí é. que eu precisei disso para colocar a cabeça no lugar. E aí eu realmente falei, não, preciso me dar tempo. Eu marquei uma prova em cima da outra, achando que seria o mesmo assunto, e não foi. Então agora vamos com calma. Fui lá, li aqueles livros dessa grossura de mercado financeiro, li livro de economia e foquei de novo. Então era assim, ó, eu estudava das 4 da manhã até umas 8h30, 9 horas, aí eu acompanhava o mercado. Nossa, Aí, a hora que eu acabava de fazer minhas operações, eu voltava a estudar e estudava até umas 9h30, 10 horas da noite. Todos os dias. Final de semana também. Por quê, gente? Imagina só. Olha a doida. Ela fez um resumo de 500 páginas. Tinha um outro livro de mais de 1.000 páginas. Não sei quantas páginas tinha aquele livro, mas ele é gigante. E mais um livro de economia. Exatamente. Aí o psicológico pega. Sibeli, não, e exatamente. assim, é pior que loss em sequência no day trade, isso, sabe? Porque É parece pior que que não estopar o vai dia, né? acabar. Porque É, de tanto tomar loss, uma hora a gente para de operar, né? Agora, isso aí a gente não vai parar, a gente e vai você fazer tem até prazo, passar né? essa Eu tinha um maldita. ano. E por mais que ainda estava Isso, longe desse um ano para passar nessa parece que não vai prova, dar. eu falei, e se o analista lá que me deu a oportunidade acha outro? Poxa, ele me chamou em abril, a gente já está em agosto e eu não passei nessa prova ainda, né? Então, assim, você começa a pensar um monte de coisa. Você fala, pô, já gastei dinheiro com isso, agora pode ser que eu não tenha mais essa oportunidade, porque se eu continuar errando, né, ferrou tudo. Então, enfim, o Já psicológico vai realmente começa a acabar o pegar. mundo. É, parece que acaba o mundo. Mas, enfim, É, olha, me dei um tempo, marquei, eu acho que depois de um mês, e aí sim eu passei na terceira tentativa da CB. Então, e assim, aí veio ali. aí veio o alívio, exato. Aí você fala, agora minha vida tá tranquila. Aí você vira analista. Aí não. Você não para Não, nunca de não, estudar. agora deu. Não, é. Você é famosa na Agora eu vou ter análise, minha você minha vida. sala, logo de largada, assim. É, vou ter tempo extra, vou ter lazer. Não, não rola. A pressão aumenta, exato, Moniquinha. Mas É. enfim, assim, eu fiz um drama aqui para contar a história. De verdade, vendo hoje, depois de 2 anos que eu passei na prova. Aliás, deve estar por aí, porque eu comecei como analista 28 de outubro. Olha, quase 2 anos de analista. Depois de 2 anos, eu vejo que assim, galera, eu foquei nas coisas erradas quando eu fui estudar. E não tinha como saber se eu não tivesse feito a prova. Por isso que eu falei, vai, faz a prova e sente, Carol. Mesmo que você reprovar, não se cobra por isso. Você vai sentir como é a prova e você vai falar assim, bom, eu foquei em tal coisa que eu poderia ter focado diferente, fazer outra coisa. Por exemplo, Sim, a leitura do livro para mim não era tão importante, porque eu já tinha um resumo gigantesco, eu já estava lendo as leis, já estava lendo as instruções. Então eu achei que o resumo o livro em si não ia fazer tanta diferença. E fez muita diferença, pelo menos para mim. Pode ser que para você não faça, mas sim, para mim fez. Então, no meu processo de aprendizado, eu achei que eu estava no caminho certo, só que faltou aquele quesinho que virou a chave na hora de eu passar. Então, se permita sim, fazer, entendeu? E não sim. desanimar se falhar, porque é normal, acontece e o mercado não. O mercado tá aí todo dia também, mas não era isso. A prova vai cair. Frase pronta já de analista, o mercado tá aí todo dia. A prova vai estar lá para Sim. você refazer, se for o caso. E depois, quando virou analista, né? Porque virou, já nasceu musa analista, né? Que nem tu falou, é bem fácil, todo mundo tira o CNPI, sai trabalhando, nossa, vida do glamour das corretoras, só que não, né? Como é que foi Não. esse processo de construção de carreira? O que tu sentiu de dificuldades, assim, quando começou? É difícil essa pergunta, viu? Sabe por quê? Porque
a maior dificuldade partiu minha. É? Porque não sei quantas mulheres nós temos aqui acompanhando, galera, mas a gente se sente mal no mercado tão cheio de homem, né? Eu me sentia mal. Sim, eu Quando eu sempre digo que, comecei, assim, parece que tem uma pressão ali dizendo assim, olha, tem pouca mulher, tu tem uma responsabilidade enorme pelo que tu tá fazendo, vai lá e leva o mundo nas costas, assim. E mulher já é um pouco assim, né? A gente puxa pra gente um pouco da a responsa. Então responsabilidade. imagina a dificuldade. Então, eu imagino, justamente a gente pensou em te perguntar isso por causa disso, assim, porque a gente já se pressiona muito na vida, né? No geral, as Sim. mulheres. E ainda dentro do mercado, que é poucas, são poucas, eu acho que a pressão é ainda maior, né? Uhum. Então, na verdade, eu acho que a pressão partiu mais de mim do que de todo mundo, do que do público ou do que da minha profissão, sinceramente. Mas isso eu falo desde que eu era trader. Porque eu entrava numa sala, por exemplo, e meu apelido sempre foi Pan, mas eu tentava não usar, por exemplo, obrigada ou alguma coisa assim, para ninguém saber que eu era mulher. Tipo assim, vamos só levar bobeira minha, totalmente bobeira minha, mas eu tinha o receio de ser, tipo, excluída por ser mulher. A partir do momento que eu Uhum. falei uma vez que eu era mulher, velho, tudo mudou, todo mundo veio. Nossa, que da hora, você é mulher. Aí as mulheres começaram a aparecer, eu também sou, eu também sou. E aí a gente começou meio que se a unir mais, sabe? Criar uma amizade. E eu falei, nossa, que bobeira da minha parte ter ficado com vergonha, né, de aparecer como mulher. Só que isso foi faz tempo, né? Então ainda tinha ainda poucas mulheres aparecendo assim em chat, coisa Uhum. desse tipo. No mercado, como analista, o meu receio era não ter o respeito da galera. Eu digo, por ser Uhum. um mercado machista, o cara entrar lá e faltar com respeito, de alguma maneira, não sei como faltaria, não cheguei a pensar e nem simular o que eu falaria, mas o meu medo maior era esse, de como eu iria cortar isso sem perder a pose ou sem me afetar, entendeu? E Uhum. nunca aconteceu. Para falar que não, a gente brinca muito na sala, porque se vocês acompanham, então, quando tá no game, tá Sim, todo mundo me pedindo em casamento, falando que me ama. Mas isso é brincadeira, até entre as mulheres, a gente acaba sim, sim. brincando, tipo, pô, eu te amo. Então, assim, eu levo na brincadeira, já falo, sou casada, e dou risada. Se eu tivesse no Loss, e aí todo mundo acaba vindo a defesa da própria sala, sabe? Do tipo, ó, ela é casada e não Sim. mexe, sabe? Eu sou minha sobrinha, Aham. então a galera acaba me defendendo mais do que eu imaginava que iria acontecer. Então, essa era uma das Sim. preocupações que eu tinha e que acabou não acontecendo assim. E eu não sei se é a Comentário tua machista percepção também. acontece, mas muito Sim, a pouco, gente vive nisso, né? A gente sinceramente. sai na rua, não ganhar uma buzinada na rua é difícil, né? Não sei na tua cidade, mas pelo menos aqui na minha, eu digo que é só sair de casa para, né, ter uma Ah, é. piadinha. Então, né? Então, eu entendo que hoje em dia, assim, e também acho que é por causa disso que tem poucas mulheres no mercado, justamente porque a gente começa com essa percepção de achar que vai sofrer o preconceito, de achar que não vai ser aceita. Então, eu acho que isso ainda é uma barreira, inclusive das mulheres, em querer entrar mais no É, mercado e se adentrar assim no mundo dos investimentos de uma forma geral, né? Não é só no trade. A gente vê também que as gestoras de investimentos ainda têm poucas mulheres no comando, né? Então eu acho que é uma exatamente. perspectiva global assim e que começa pela gente, né? A gente vai ter que começar a puxar aí mais mulheres para se incentivar mais, se sentirem capazes de também assumir esse pedaço de mercado que existe, né? Com certeza, falou tudo. E assim, eu acho que está crescendo e está melhorando, mas a gente não pode deixar esse receio que eu tive, não deixou, não me impediu de tentar, entendeu? Então, para quem Sim. está aqui, não deixe que isso te afete também. Percebeu alguma Uhum. coisa? Dê seu jeitinho de sair da situação, né? Por exemplo, aconteceu situações super desagradáveis, acho que foi no começo do ano, né? Com a Explica Ana, numa live dela, um negócio assim. Sim, Já sim. aconteceu Uhum. comigo, mas aí eu tinha o poder simplesmente de bloquear a pessoa do meu YouTube e nunca mais vi, sabe? E aí não deixei entrar na minha cabeça. Então, assim, acontece? Acontece. Idiota tem em qualquer lugar, né? Então, a gente sempre vai Sim. ter esse tipo de comentário, assim como talvez um homem também tenha nas lives dele com qualquer outro assunto, né? Então, assim, só não deixar Sim. isso te impedir de chegar lá no seu objetivo, sabe?
É ignorar realmente. Ah, e hoje, com tantos grupos, tantas salas, eu acho que o mercado está até mais receptivo, né? Não sei se, claro, tu tem um público com um alcance muito maior, né? Então, eu acho que essa receptividade de novas pessoas entrando, de gente querendo ensinar, de tanto canal, eu acho que também ajuda a abraçar um pouco o iniciante, né? E para as mulheres que se sentem talvez um pouco inseguras. Então, volta e meia a gente recebe ali É, de mensagem do direct de meninas pedindo ajuda, por onde eu começo, o que, que eu tenho que fazer. Aí a gente sempre, quando montou a página, pensou assim, bom, vamos montar um feed que de baixo para cima é tipo um cursinho introdutório para a pessoa ir se localizando e tendo algum e tá contato, muito saber legal por onde mesmo. começar. E indicar boas referências, porque que nem tu disse, agora o mercado tá lotado de gente. E é difícil para quem está começando saber Uhum. o que que é bom e o que que é ruim, né? E olha, parece que o ruim às vezes ganha mais público, é uma tristeza isso. É normal, né? É toda a área, né, Carol? Toda área tem picareta. E É assim, com infelizmente, a gente certeza. começa pelos picaretas, porque eles fazem sucesso, eles estão na frente, né? E aí você Tá. conhece alguma coisa Não, por conta disso, né? sim, Então, vende o assim, dinheiro fácil e atrai, né? exato. É importante, é batendo bastante na tecla, né? Para quem procura a gente, procura a pessoa, procura sobre a pessoa, procura se tem uma certificação, se é conhecida no mercado, porque a certificação te faz ser profissional da área, te faz ser profissional da área. Mas eu conheço vários traders que não são analistas, mas que mandam muito bem, que têm cursos muito bons também, que não são Tá. ruins, né? Não são picaretas, vamos dizer assim. Isso, Uhum. então, o certificado é bom? É um diferencial, com certeza. Mas eu não acho que seja o imprescindível. Mas sim quanto tempo tem de tela, porque isso faz muita diferença, Uhum. galera. Uma Muita pessoa que diferença. começou A esse gente, ano com a bolsa no topo e uma pessoa que passou por fases do mercado, que sabe, que tem uma eu digo consistência. que agora com o mercado voltando a querer subir, aparecem os gênios do bull market, né? Então todo mundo Agora vai. acerta, todo mundo tem o setup vencedor, aquele que sempre consegue dar gain. Então é difícil conseguir filtrar, né? A gente vê quem É, resiste no mercado, quem realmente passou pelos ciclos, quem já aguentou aí os quatro coronas, quatro exatamente. circuit breakers esse ano, né? A gente faz. Eu vou Esse te ano foi falar que esse ano aqui já foi de aprendizado para muita gente, né? Até quem já tinha tempo de nossa, mercado. assim, ó, foi um Nunca viveu nada intensivo igual, esse né? ano, né? Foi intensivão, até para todo mundo, eu diria. Foi, nossa, assim, eu não tenho tanto tempo de mercado, eu comecei em 2018 e, nossa, assim, ó, esse ano acho que foi maior do que qualquer livro que eu pudesse ler, porque foi Ah, viver com na prática tudo certeza. aquilo que a gente se predispõe a fazer, porque uma coisa é a gente, e para mim, pelo menos, o que eu acho que é o mais difícil para quando a gente começa é respeitar a própria análise, né? Seguir aquilo que estabeleceu, é o raio do Com seguir o certeza. plano. Eu não sei o que que tu acha, assim, para o iniciante, se é realmente a maior dificuldade, o que que tu enxerga, assim, como mais difícil para quem está começando? O Carol, eu tive algumas fases de dificuldade e existe uma grande diferença entre você ouvir, você saber e você aceitar, tá? Uhum. Então, o que que você ouve quando você começa no mercado? O loss faz parte, não tem problema tomar loss, você vai ter loss. E você escuta aquilo, você sabe que aquilo pode ser verdade. Uma coisa é você aceitar que você vai ter loss. E isso é uma das poucas coisas que isso eu mudei faz pouco tempo, tá? De opinião, porque antes a minha opinião era que a parte mais difícil era realmente você acreditar no seu potencial e apertar o botão. Só que depois que você passa dessa fase de apertar o botão, que você acaba confiando um pouco mais no seu operacional, eu acho que a parte do aceitar o loss, ou seja, deixa eu ver como que eu posso colocar de uma maneira que eu consiga me explicar bem. Ó, swing trade. Vamos começar com swing trade. Todo mundo aqui sabe o que é, né? Então a gente compra num dia, vende no próximo ou daqui uma semana, um mês, não importa o tempo. Mas não são operações do mesmo dia. Quando eu fazia swing trade, eu não sentia tanto meu psicológico. Então, quando eu voltei para o Brasil e falei, vamos para o day trade, e falaram assim para mim, olha, faz esse curso, que esse curso é muito bom. E era 50% técnica, 50% psicológico. Eu falei, ah, bosta, né? Nada a ver ter sobre o É a psicológico no técnica. trade. Exatamente, eu quero aprender Sim. a fazer o negócio, eu não quero saber de psicológico.
Até que eu apertei o botão a primeira vez e vi meu psicológico pegando. Eu falei, não é possível, eu opero desde 2010. Eu olho o gráfico desde 2010. Por que que agora eu tô com medo de apertar o botão? E eu cheguei a uma conclusão, e não faz muito tempo que eu cheguei nessa conclusão. No swing trade, eu estava operando pelo menos 5, 6 ativos. Cheguei a operar 10, 15 ativos de uma vez. Então eu tinha loss em um, o outro estava no ponto de entrada, o outro já tinha pego minha realização parcial, o outro estava enrolando, o Sim. outro já estava bom, o outro já estava quase encerrando, só subindo stop. Então o loss que eu tomava nem passava no meu psicológico. Um compensava o outro, né? Um Era uma compensava o mini outro. carteira ali que compensava e no balanço dava E gain, né? aí Porque o análise loss não global. afetava tanto minha cabeça, meu psicológico. Então eu não tinha essa dúvida de mim no swing trade. Mas por que que no day trade eu tinha? Porque é uma única operação. Você fez uma operação e você perdeu, o seu psicológico já tá ali, ó. Você tá errando, você não tá fazendo certo. Você vai apertar de novo? E aí começa a pegar. Eu passei, tive, assim, eu falo que o mercado foi o melhor psicológico para mim. E o day trade, na verdade, não foi nem o swing trade. O swing trade me ensinou muito, sim, mas em outros aspectos, né? O day trade mesmo, ele me mostrou que o psicológico, como eu tinha esse receio de perder, mesmo já tendo perdido antes no swing trade. É Sim, engraçado não isso. era o primeiro loss da vida, né? Exatamente. Mas parecia que era o fim do mundo. Como que eu Sim. alinhei isso? Aí que tá a diferença entre ouvir e aceitar. Eu aceitei a minha gestão de risco e aceitei que eu tinha que tomar loss. Literalmente. Sim. Eu fiz uma mentoria e o meu mentor na época ele falou assim: pô, você tá com problema de apertar o botão, certo? Você sabe fazer análise. A partir de agora, olhar o gráfico, você vai comprar se der cara, você vai vender se der coroa. Por 3 dias, ele falou pra mim. Eu falei, tá bom. Peguei a Meu moeda. Deus. Eu juro que eu joguei pra cima. A primeira vez eu até fui com o mouse no comprar, não lembro agora se era comprar ou se era vender. Eu fui com o mouse até lá, eu falei, bom, eu vou fazer, porque assim eu vou perder o medo, né? E eu não apertei. Eu dei uma olhadinha no gráfico antes, né? Aí tava encaixando Não, não ali vai com o que dar. caiu, mas eu tava me auto-sabotando já desde o começo, né? Então eu já Sim, na falei a real pra largada ele. já tava. Sim. Aí eu já mandei no particular. Eu falei, olha, não rolou, eu tô me auto-sabotando, eu tô olhando o gráfico mesmo, eu não vou conseguir apertar o botão, mas eu entendi o que você quis dizer. O que que eu fiz? Eu analisei meu operacional. Eu acho que isso Sim. é um dos problemas maiores do iniciante. Ainda não saber qual é o seu operacional e como é o seu operacional. Não sei, Perfeito. galera, Eu só me também, eu super confirma. concordo. Eu lembro que, assim, quando eu Carol, comecei você a tá estudar, cortando, gata. Não tô te vendo nem opa, te ouvindo. Tô ouvindo a voz bem cortadinha. Não sei se é só para mim ou se é para todo mundo. não, é para mim que eu pareço um pouquinho cortada também, mas agora acho que estabilizou. A minha internet hoje tá ruim desde que eu encerrei a live. Aí, agora melhorou. Sim. Beleza. Então, eu Manda. lembro que quando eu comecei, que eu fiquei acho que uns 8 anos de renda fixa, porque o Brasil era o país da renda fixa e eu não via motivo para ir para a bolsa. Então, quando comecei a Uhum. estudar, o que eu mais tinha receio de comprar a primeira vez era justamente isso. Era ter bem definido qual era meu critério de compra. Eu ficava assim, eu tô comprando por quê? Né? E É. muitas vezes a gente acaba virando torcedor do papel, né? Ah, não, se não der certo, eu carrego para o longo prazo, porque é uma boa empresa. Ah, eu compro mais se A cair. gente muda a A gente estratégia fica no meio do trade, né? isso, fica procurando motivo para aquilo que deu errado para não aceitar a dor do erro, né? Então, eu acho que eu super Exatamente. concordo contigo. Essa questão da gente aceitar um operacional, conseguir desenvolver, ter critérios, assim, e tudo bem se tomar o loss, estava dentro do plano, a análise estava certinha, mas o mercado não quis. Pronto, né? É, Aceita que isso acontece. Eu acho que isso, aceitar que o mercado sabe mais, né? De forma geral, é difícil exatamente. também, né? E também, assim, a questão do tempo gráfico que operar, ou vou operar day trade, swing trade, vou pro dólar alavancado. Eu acho que isso também vai um pouco do conhecimento psicológico que se tem, né? Tipo,
a gente vai aprendendo com o tempo o que, que tem paciência para fazer e o que, que não tem, assim. Não adianta assim, ah, Exato. não, eu quero operar day trade e eu vou operar day trade porque todo mundo opera, eu também consigo, eu sou incrível. É E como no se fosse a final a única gente vai. maneira do mercado. É. Exato. Então, assim, eu conheço gente, assim, esses dias tu fez uma live com o Vlad, né? O Vlad opera muito bem em position, né? E swing trades, trades um pouquinho mais longos, e ele é fantástico nisso. Ele mesmo fala, né? Pra que ir pro day trade se eu opero melhor o swing trade? Então, essa questão da gente Uhum. se conhecer o perfil operacional leva tempo, né? E até a gente aceitar que tem mais habilidade para um lado do que para o outro, também é uma curva de aprendizado, né? Perfeito. É. E o erro da maioria é perder tudo antes de se descobrir. Porque aí não é É, só o day trade que não presta, é a bolsa que não presta. isso. A bolsa é o É, cassino, a bolsa não dá certo, isso é só para os grandes. Então, galera, sim. não pode ser assim. Ó, eu fiz a live com a Bea Aguilar, eu participei de um Gamecast com o Pete e eles falaram a mesma coisa. Eu comecei no day trade e eu não me adaptei e hoje eu sou longo prazo. E qual é o problema disso? O problema é E só tudo eles bem. terem aceitado que ele não tem perfil para isso. Eles falaram, foi difícil eu aceitar, porque parece que você está falhando. Só que você não está falhando, galera. Não é perfil. É, Não é é o para que tu, todo mundo. é o que- Exato, que nem assim, eu me descobri muito mais na parte das ações no swing trade, é lá que meu operacional funciona bonitinho, que eu tenho a paciência de ver o movimento do papel e acompanhar. Uhum. E tudo bem, assim, day trade não dá para mim, eu não tenho a paciência de ficar ali esperando ir lá no alvo, eu quero encerrar logo. Aí uma época eu tentei scalp e eu não, mas aí é demais, eu fico ansiosa. Então assim, e tudo bem, vida É, que segue, sabe? E aí a gente vai realmente se descobrindo. E o que mais eu acho difícil de aceitar também, para quem está conhecendo ainda o mercado no geral, é aceitar que a gente não precisa operar tudo, né? Não é porque existe opções, exato. mercado futuro, ações, termo, que a gente tem que saber operar tudo e, meu Deus, eu tenho que apertar o botão uma vez na vida. Não tem porquê. Eu acho que a gente tem que aceitar esse tempo, que assim, querendo ou não, por mais que a gente estude a técnica lá, lê livro, é na vivência do mercado que a gente vai sentir isso, né? Não sei como é que foi para ti, Uhum. assim, isso descobrindo. Eu acho que é na prática mesmo, né? Olha, eu acho que assim, ó, se o day trade não tivesse feito o efeito que fez em mim de entender como funcionava, então, como que eu perdi realmente o medo de apertar o botão? A partir do momento que eu soube qual era a minha taxa de acerto, primeira coisa, soube que no simulador dava certo, então eu tinha mais ganhos do que perda no longo prazo, porque galera, eu tenho taxa de acerto de 50%, não significa que eu vou fechar no 0 a 0. Porque eu posso perder, por Sim. exemplo, 100 e quando eu ganhar 300. E isso vai fazer minha conta fechar mesmo com uma taxa de acerto baixo. Eu posso ter taxa de acerto de Uhum. 30% e ainda assim ter resultado positivo. Você sabe qual é a sua? Eu não sabia qual era a minha. E é lógico que isso me dava medo de apertar o botão, porque eu não sabia isso. Você concorda? Eu não sabia se qual era a fórmula do meu operacional. E aí, o que eu fiz? Estudei o meu operacional. E parti para a parte foi feio, hein? E parti para o foco do gerenciamento de risco. Beleza, quando a gente fala gerenciamento de risco, a gente já pensa o quanto eu posso perder, o quanto eu posso ganhar. Também. Mas qual é o tamanho de mão? Qual é o seu risco-retorno das operações? Qual é a sua taxa de acerto? Qual é o seu drawdown? Mercado lateral eu caio, minha taxa de acerto cai, eu sei disso. O que eu fazia? Então, diminuía a mão. Só que eu precisei de Uhum. tempo para isso. Eu já tinha experiência com gráfico, então isso cortou um pouco de caminho para mim, porque eu já sabia analisar. Eu tive que fazer algumas adaptações porque eu usava indicador pra caramba no swing trade. E aí eu cortei um pouco pro day trade, senão não ia dar tempo de eu analisar tudo para tomada de decisão. Sim. Mas, mas a parte de gráfico, eu já tinha tempo de ela. Bati o olho, eu sabia se era compra ou se era venda. O que me faltou foi mais esse gerenciamento de risco, que é totalmente diferente do swing trade. E isso me ajudou Total. muito na hora de apertar o botão. Se não tivesse ajudado, eu simplesmente teria continuado no swing trade. Não tinha porquê.
Sim. insistir no day trade, Sim, tu entendeu? foi descobrindo o que que combinava contigo, se aquilo que tu operava funcionava para ti. Também tem toda uma disposição e é uma curva de aprendizado, né? Então, E assim, você no tem. geral, a gente acaba É, querendo pular etapas, mas não tem atalho, né? A gente vai se não. descobrindo aos pouquinhos, não tem via rápida para E esse é até aprendizado, né? importante passar pelas fases, né? Se você pula uma É, fase, talvez vai ficar faltando algo que você vai perceber daqui a um ano que você precisava daquilo. E nesse um ano você pode simplesmente perder tudo que você ganhou nesse um ano. Eu já conheci casos que exato. aconteceu. Um ano você tá consistente, É não verdade. tá? Tá ganhando. Só Sim, que aí você perde tudo. sim. Acontece. Então tomem cuidado com Acontece, isso, né? né? Vem um coronavírus, se você não se preparou para um evento assim, se não... E também tem toda a questão Pois é. psicológica, né? De um loss gigante, aquilo que afasta da tela um tempo, né? Então, muita gente esse ano Sim. sofreu, assim, o baque de, não vou mais entrar no mercado, porque eu não aguento um loss desse. Mas tudo bem que a gente está falando de um loss de 30% em poucos dias, mas acontece, né? De um loss de 15%, às vezes, num dia, de um evento que aconteça né? Então a Sim. gente também tem que ir aceitando que vai ter esses momentos e nem sempre é um erro operacional, né? Tá ali no meio do Não, caminho e pode acontecer. exatamente. Mas eu acho assim, É, ó, é o que eu falo bastante pro pessoal. Você falou isso, na verdade, é bem importante. Não muda a estratégia. Pô, se é para longo prazo, você sabia que esses 30% de queda poderia acontecer, tava no certo? caminho. Você sabia que aquilo Exato. poderia acontecer. Agora, se o seu caso é swing trade, você não tem que aguentar 30% de queda, você tem que ter o Não, stop. Se você não teve faltou stop, você errou em alguma gerenciamento. coisa. Exatamente. Faltou gerenciamento. Então, É, a galera tá falando, fogo do Rabete, grande professor Alexandre Cabral na Cabral, área. obrigada pela presença. Então, é você saber qual é o seu perfil, qual é a sua estratégia. Por que que você entrou naquele papel? É aquilo que você tem que se perguntar. E não simplesmente, poxa, eu não vou pôr stop, porque vai que sobe. Já tomei tanto violino, né? E aí você deixa sem stop, pega o mês de março. Aí você Entendo. fica comprado. Ou ainda, né? Tipo, tem muitas vezes que a gente. No swing trade, eu acho que isso é até mais fácil da gente conseguir perceber. Eu tomei um violino, tá? Mas esse stop tava bem ajustado? Tava ali ou tava naquele stop do Sim, desespero, subido, só para não de perder, sabe? querer, Então, tudo exatamente. isso. Tudo isso envolve essa questão do operacional que a gente tem que ir testando e retestando. Assim, eu às vezes ainda não. Fazendo 2 anos de mercado eu ajuste. acho muito. Eu acho que eu tenho muito pouco tempo de mercado. 2 anos é pouco para a gente se descobrir, assim, no sentido de o que, que realmente funciona para mim. Então, muitas vezes eu ainda testo coisas novas e vejo se aquilo combina, né, com o operacional. Então, por isso que eu acho que é uma curva longa de aprendizado, né, que a gente vai se descobrindo também o que, que funciona, o que, que respeita do gerenciamento. Carol, 10 anos de mercado e é pouco. Eu continuo aprendendo e eu continuo testando coisa Exato. nova. Nunca usei É, Momentum, tô usando Momentum agora e tô gostando. Então, assim, a gente vai o testando, né? mercado, o mercado também é legal por isso. É Ele não é simplesmente estático, né? você. A gente consegue ir adaptando o que, que E tem faz, o que, que épocas e tem funciona. fases, e você evolui em uma coisa que você não pensava antes, e aí você percebe que você tem outras coisas que podem te ajudar nesse pensamento que você não tinha antes. Então, 2 anos parece que é pouco porque você está pensando que é pouco, mas sempre vai ser pouco. É isso que a gente tem que Sempre vai ser pouco, acreditar. né? Ah, tá. Sempre vai ser pouco, Entendi. entendeu? A gente sempre vai É, achar que não sabe o suficiente. A gente sempre vai olhar sim. para aquela Eu lista de ouvi, indicadores e falar, que isso? Eu não sei metade, nossa, né? e o que a gente sempre escuta assim, né? Tipo, a pessoa tem anos de experiência de mercado, sabe muito mais que eu. E agora no Corona a gente viu os maiores gestores de fundos pegos de calça na mão, que nem a gente, com a nossa É, carteira lá, com os nossos papéis. Então, realmente, assim, o mercado manda em tudo e a gente só tem que estar preparado no sentido de aceitar que o que a gente fez estava adequado para o gerenciamento, a gente estava conseguindo seguir ali, né, o que se propôs a fazer e aceitar é, que vai ter é que violinos. assim, são coisas distintas, tá, Carolzinha? O que eu vejo, pelo menos, tá? Mercado é muito subjetivo também, né? Então, toda vez eu falo isso Muito. que é para focar que é a minha visão, né? Tempo de tela
Você precisa, e eu acho que 2 anos você já passou por alguns bons ciclos no mercado, principalmente em 2020. Você pegou do topo ao fundo, ok? Já Então, você passou por uma fase boa de mercado para falar que tem experiência, né? adorei. Foi um cursinho intensivo de ciclo. Foi. Mas o tempo de tela não se resume só a quanto tempo você está no mercado, e sim se resume também a quanto tempo você se dispõe estudando. Porque eu vou dizer que Uhum. nesses 2, 3 anos agora, né, que eu voltei em 2017 para day trade, eu diria que nesses 3 anos eu estudei muito mais do que eu estudei nos 7 anos antes. Porque os 7 anos Imagino. antes, eu sabia já meu operacional de swing trade, eu já estava acomodada, eu estava confortável com o meu operacional. E eu não tinha necessidade de aprender coisa a mais. Não é que eu tinha necessidade, eu não tinha tempo. Eu estava na Austrália, eu não estava preocupada com aqui. Aqui eu estava fazendo o meu dinheiro só para ter meu dinheiro quando eu voltasse. Não era meu foco. Meu foco era curtir lá, era Sim. trabalhar lá, era me virar ganhando em dólar. E aí, quando eu voltei para cá, que virou meu foco estudar. E aí foi de verdade, foi gente grande estudando mesmo. E assistir a live, nossa, não sei como meu marido continua comigo, sinceramente, porque minha vida era mercado e curso e livro e conversa e mentoria. Foram 3 anos intensos e continua sendo. Tipo, eu não paro, não tem como A parar. gente mergulha. É, esse Exatamente. ano tem sido para mim assim, mergulhada no mercado e lendo, estudando mais e tentando realmente, porque chega uma hora que assim, tá, vou focar mais nisso, a gente realmente mergulha de cabeça que é para conseguir absorver o máximo possível, né? E haja Uhum. tempo para dar conta de tudo, Exatamente. né? Não dá, né? Tem muita coisa, por exemplo, eu tenho Não. mensagem muito atrasada para responder no particular, tipo no inbox. Mas não dá, eu tenho outras coisas, eu tenho que preparar a aula, eu tenho que fazer outras milhares de coisas, né? Que infelizmente são um pouco mais de prioridades. Mas aí, quando dá um tempinho, eu tento pelo menos pegar 1 hora por dia para responder. Hoje eu ainda não respondi, então ainda estou no atraso. Então, é assim, são coisas e coisas, né? E não pensem que um dia vai saber tudo do mercado, né? Que não vai. É Não, a assim, gente acho que nunca tá. é Eu legal que a acho que a questão de gente. o quanto a gente tem sempre para aprender é que não pode desencorajar o pessoal de querer tentar entrar no mercado e persistir, né? A gente fala muito isso no nosso grupo porque todas nós, assim, a gente tem trabalho fora ou estuda alguma outra coisa, tá fazendo faculdade, doutorado, alguma outra coisa assim, e a gente tenta conciliar com o mercado para realmente ir aprimorando, assim, tanto como carteira, né, pensando em investimentos de Uhum, longo prazo, e pensar em construir, assim, patrimônio e renda passiva e tudo mais, mas também no trade, que a gente gosta muito do trade. Mas a gente tem que se dedicar muito mais, né? Então o estudo nunca acaba, na verdade. A gente exato. só avança mais um quadradinho e vai indo um pouquinho por vez, né? Perfeitamente, é isso aí. Esse é o mindset que tem que ter. É não desistir, né? Não é só Não porque dá para hoje ter não deu muita que pressa. amanhã você não vai, né? E também não precisa operar todo dia, né? Eu acho que quem tendo esse racional, acho que é importante também, porque tem gente que acha que tem que passar o dia inteiro na frente da tela e tem que operar todo dia, mas é aquela velha história, né? O mercado tá aí todo dia, é só a gente ter paciência, né? Exatamente. O pessoal até hoje essa mensagem que falava assim, eu tinha meta 9h30 da manhã, mas eu não consegui parar, porque era 9h30 da manhã. Nossa, E aí eu entreguei tudo à tarde. E eu bato muito na tecla. Você bateu a meta? Vaza. Você fez uma meta porque você tem que respeitar, senão você perdeu tempo. Pensando em qual era a sua meta, pensando em qual era seu stop loss, você não vai respeitar. Por que você fez então? Perdeu tempo à toa, né? Não faz então. sim, para quem que fez um operacional ali, era compra, bota lá no máximo stop e deixa o dia inteiro correndo, se fosse o caso, né? Não era esse o foco. Mas é de novo nosso psicológico. O que a gente cresce escutando? Você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Você ganhar dinheiro E trabalhando ganhar dinheiro é meia feio. hora no dia, você tá maluco, você tá É fazendo coisa feio. errada. É, É, isso não é legal. Então, cuidado é, com isso, tá? Tem que sim. definir a meta por aqui. Você tá fazendo certo se você bateu a meta. E acabou, põe no bolso, chega, vai embora. Põe isso na cabeça e aceite isso.
Bateu a meta de loss? Meta de loss é feio, né? Limite de loss? Para também. Que não recupera. Né? Não existe recuperar no mercado também. E o pessoal. Sim, não vai ficar lá tentando só para ver se compensa, né? Exato. Então, E tá as bem. meninas. Mas, assim, estamos Oi. indo para a finaleira aqui do horário, que daqui a pouco começa a piscar um negócio desesperador ali que me disseram que acontece. Então, para a gente não Ok. entrar nesse desespero, de Deus vai encerrar, a gente encerra direitinho, né? Mas, assim, a gente super agradece essa tua experiência, assim, acho que foi um relato muito bom para gente que já tem tempinho de mercado, para quem está começando. A gente recomenda sempre quando perguntam, quem que eu posso começar? pega lá na mão da Pan, porque ela leva na mão mesmo, assim, ela vai devagar, ela Obrigada. explica o operacional, é muito tranquilo, é aquele trade que a gente se sente abraçado, assim, de que vai dar certo, tudo bem tomar loss, vamos aprendendo devagarinho. Então, obrigada mesmo Exato. pela paciência sempre, pelo carinho que tu tem sempre com todo mundo. É sempre um prazer mesmo te ouvir, tá? Aqui, lindas. Muito obrigada, Carol. Fiquei arrepiou de verdade. Muito obrigada. É para isso que eu Imagina, virei é só analista. Então, que bom que que bom. realmente está dando certo. É o objetivo alcançado. E muito obrigada pelo convite. Um prazerzaço fazer parte. Continuem com um belo trabalho, meninas. Está muito legal. A equipe Imagina, a toda. gente super agradece mesmo. Obrigada, pessoal, pelas participações, pelas mensagens. Um beijão para todos, viu? Até Valeu, mais. Amanhã galera. a gente tá lá no Giro do Mercado com a Pan. Show. Beijo vocês lá. Então tá bem. Tchau, tchau. Boa Beijo. Tchau, noite, tchau. pessoal.